Toda chave abre um segredo. Você está pronto? Em 1998, uma mulher entrou descalça e sangrando em um posto de gasolina em Poughkeepsie, Nova York. Seu cabelo estava emaranhado, suas roupas rasgadas e seu rosto inchado de hematomas. Ela disse que tinha acabado de escapar da casa de um homem que tentou matá-la. Ela apontou para uma modesta casa de 2 andares a apenas alguns quarteirões de distância. Quando a polícia foi investigar, eles esperavam encontrar talvez algumas drogas ou sinais de uma luta. O que encontraram em vez disso foi um pesadelo tão vil, tão perturbador, que vários policiais correram para fora e vomitaram no gramado da frente. Mas o que ninguém conseguia explicar, o que tornava o horror muito pior, era que o assassino vivia naquela casa com seus pais e sua irmã por anos, e nenhum deles jamais suspeitou de nada, ou pelo menos foi o que eles alegaram. Para entender como isso foi possível, é preciso voltar a um garotinho crescendo em um bairro normal, com uma escuridão não tão normal já se formando dentro dele. Kendall Francois nasceu no verão de 1971 em Poughkeepsie. Ele era o segundo de 4 filhos em uma família haitiano-americana profundamente religiosa. Seus pais eram rígidos, mas estáveis. Sua mãe era enfermeira, seu pai, um funcionário da manutenção. Por fora, eles eram apenas mais uma família da classe trabalhadora, mas Kendall era diferente. Desde cedo havia sinais de alerta. Ele era enorme. Na escola secundária, ele já se destacava sobre seus colegas. No ensino médio, tinha mais de 1,80 m e pesava quase 136 quilos. Ele mal falava, e quando o fazia, sua voz era baixa, monótona, quase sem emoção. Outras crianças começaram a chamá-lo de fedor. Ele tinha problemas crônicos de higiene. Cheirava tão mal que as crianças evitavam sentar-se ao lado dele na sala de aula. Professores reclamaram, pais reclamaram, mas nada mudou. Ele jogou futebol americano e lutou no ensino médio, mas não tinha amigos de verdade. Era um fantasma andando pelos corredores. Ele se formou, entrou brevemente no exército, mas foi dispensado mais cedo por problemas médicos. Aos 20 e poucos anos, ele estava de volta à casa de sua infância. Não tinha namorada, nem perspectivas, nem futuro real. Conseguiu um emprego como monitor de corredor e zelador, em uma escola secundária local. Um homem enorme que se arrastava silenciosamente pelos corredores da escola. Mas à noite, ele estava fazendo outra coisa. Ele começou a solicitar prostitutas no centro da cidade. Com o tempo, ficou mais irritado, mais agressivo. Ele perdia a paciência, atacava, e algumas mulheres disseram que ele tentou sufocá-las durante o sexo. Outras disseram que ele as segurava com tanta força que não conseguiam respirar. Ninguém prestou queixa, então ninguém o fez parar. Até 1996, quando ele matou pela primeira vez. O nome dela era Wendy Myers. Ela tinha 30 anos e já havia conhecido Kendall antes. 2 vezes ele lhe dera dinheiro e ela havia fugido. Na terceira vez, ela concordou em voltar para a casa dele. Ela entrou pela porta da frente da Avenida Fulton, 99. O que ela não sabia, o que ninguém sabia, era que, uma vez que você entrava naquela casa, você não saía. Ele a estrangulou. Não rapidamente, mas lentamente, com as 2 mãos. Ela ofegou e o arranhou. Mas ele era grande demais. Ela desmaiou e ele a arrastou para o banheiro, encheu a banheira de água e a afogou. Então ele enrolou o corpo dela em sacos de lixo pretos, levou-a para o sótão e a deixou lá. Ela ficaria lá por quase 2 anos. Ele não parou. A próxima foi Gina Barone. Ela tinha 29 anos, cabelo castanho curto e uma língua afiada. Kendall já a tinha visto antes. Ela andava com um propósito, mesmo quando estava drogada. Naquele dia,
Ela estava trabalhando nas ruas como de costume e ele lhe ofereceu uma carona. Ela concordou. Ela pensou que já tinha visto o tipo dele antes. Um cara grande, quieto, parecia lento, dinheiro fácil. Mas Dina cometeu um erro. Em algum momento durante o encontro, ela disse algo. Ninguém sabe exatamente o que foi. Mas Kendall disse mais tarde que ela zombou de seu tamanho. Riu dele e disse que ele estava demorando muito. Ele não gritou. Ele não a ameaçou. Ele simplesmente estendeu a mão e envolveu suas mãos enormes em volta do pescoço dela. Ela lutou, arranhou-o e tentou gritar, mas foi inútil. Ele pesava mais de 90 quilos a mais que ela. Seus ossos estalaram sob a pressão de seus dedos. Ele sentiu o corpo dela se contorcer e tremer, depois ficar imóvel. Ele a enrolou em plástico, assim como Wendy Myers antes dela, e a levou para o sótão. Ele a deitou ao lado de Wendy, como se estivesse adicionando algo a uma coleção de museu grotesca. Saco por saco, o sótão estava se transformando em um mausoléu. E foi aí que as coisas mudaram. Kendall começou a mudar. Matar não era mais apenas um acidente. Não era um momento de raiva ou impulso. Era uma rotina, um processo, um ritual. Ele se tornou metódico. Ele sabia exatamente que tipo de mulher procurar. Pequenas, em dificuldades, desesperadas. Mulheres que andavam nas ruas porque não tinham outras opções. Mulheres que a sociedade ignorava. E mulheres que ninguém viria procurar. Catherine Marsh foi a próxima. Ela tinha 31 anos, estava grávida e tentava ficar limpa para o bebê, tentando reconstruir sua vida. Mas o vício tem garras longas. Kendall ofereceu-lhe uma carona e ela aceitou. Ela nunca chegou em casa. Ele a estrangulou como as outras. Seu corpo estava flácido e inchado pela gravidez quando ele o embrulhou. Ele não mostrou hesitação, nenhum remorso. Ele a selou em plástico preto e a colocou no sótão ao lado de Dina e Wendy. Depois vieram Kathleen Hurley e Mary Giacone. Os detalhes são quase idênticos. Cada mulher o encontrou na cidade, entrou em seu carro ou o seguiu até sua casa e desapareceu. Todas morreram em silêncio. O sótão era escuro, quente e cheio de lixo. Sacos de lixo pretos. Alguns estavam rasgados, outros vazavam. O cheiro era inimaginável, espesso e sufocante. Mas Kendall vivia com isso, dormia sob isso, jantava na mesma casa. Enquanto seus pais e sua irmã andavam no andar de baixo, o ar acima deles estava literalmente apodrecendo. No verão de 1997, o sótão estava cheio. Não havia muito espaço entre os corpos. A decomposição havia avançado. Larvas rastejavam pelo isolamento. Fluidos haviam encharcado a madeira. Até mesmo Kendall não conseguia mais ignorar o fedor. Mas em vez de parar, ele simplesmente mudou de local. Foi quando Sandra Jean French desapareceu. Ela tinha 51 anos, mais velha que as outras, mas ainda se prostituía para sobreviver. Ela conheceu Kendall no centro da cidade. Ele a levou para casa como as outras. Dentro da instalação, o processo familiar se desenrolou. Estrangulamento, plástico, descarte. Mas Sandra não foi para o sótão. Ela foi para o porão, sob as tábuas do assoalho, nas entranhas da casa. Ele a embrulhou com cuidado, enfiou o corpo dela lá dentro e o selou. Ele pensou que a temperatura mais fria retardaria a decomposição. Não retardou. O cheiro voltou, mais forte desta vez. Ele se infiltrou pelas paredes e dutos, enrolando-se em todos os cômodos. Os vizinhos notaram. As pessoas que passavam pela casa franziam o nariz. Sua própria família reclamou. Disseram que cheirava a esgoto ou a animais mortos. Kendall disse a eles que guaxinins haviam morrido nas paredes, que ele não conseguia encontrar a fonte. Eles aceitaram isso, e a casa permaneceu selada em silêncio. Então veio Audrey Pugliese.
Audrey tinha 34 anos e ela lutou. Ela entrou em pânico no meio do encontro, tentou escapar, gritou, bateu nele. Isso foi um erro. Ele surtou, agarrou-a pelos cabelos, bateu o rosto dela na parede, pisoteou-a quando ela caiu. Ele esmagou suas costelas, quebrou seu nariz, silenciou-a para sempre. Seu corpo juntou-se ao de Sandra sob o assoalho. Então, em agosto de 1998, veio Katina Newmaster. Ela tinha apenas 25 anos e, ao contrário das outras, já havia sido marcada como um alvo em potencial. Ela havia trabalhado como informante da polícia e os policiais a haviam avisado especificamente para ficar longe de Kendall Francois. Mas Kendall foi paciente. Quando ela estava desesperada o suficiente, ela entrou em seu carro. Ele a levou para casa, mesmo método. Mas desta vez, ele a matou na garagem. Ele disse aos investigadores mais tarde que ela lutou muito, arranhou seu rosto, deixou arranhões, mas não importava. Ele era forte demais. Quando acabou, ele arrastou seu corpo sem vida para o porão e a colocou ao lado dos outros. A essa altura, pelo menos 8 mulheres estavam desaparecidas, cada uma desaparecendo na mesma área, dentro do mesmo grupo demográfico. Então ele cometeu um erro. Christine Sala. Ele a pegou da mesma forma, levou-a para casa, tentou forçá-la a fazer sexo, mas ela lutou muito mais do que qualquer uma antes. Ele a sufocou, bateu-a na parede, tentou arrastá-la para o quarto dele. Ela conseguiu escapar. Saiu correndo pela porta da frente, descalça e gritando, até chegar a um posto de gasolina. Ela contou à polícia o que havia acontecido, e desta vez, eles ouviram. Os policiais prenderam Kendall mais tarde naquele dia. Calmo como sempre, cooperativo. Mas então ele disse algo que ninguém esperava. Ele pediu para falar com um advogado e, em seguida, confessou. Não apenas o ataque a Christine, mas tudo. Ele disse que havia matado 8 mulheres, disse seus nomes, disse onde estavam os corpos. A polícia obteve um mandado e foi para a Avenida Fulton, 99. Eles abriram o sótão e o que encontraram fez homens adultos chorarem. Sacos de lixo pretos, empilhados e embalados, alguns vazando, outros estufados. Larvas rastejando pelo isolamento. Ossos humanos emaranhados em plástico, crânios apoiados em isolamento rosa, uma piscina infantil cheia de restos decompostos. No porão, mais corpos, fêmures, caixas torácicas, cabelo ainda preso aos crânios. A casa não estava apenas suja, era uma tumba, e toda a sua família vivia lá. O quarto da irmã dele ficava diretamente abaixo do sótão. O quarto da mãe dele compartilhava uma parede com o porão. A casa inteira fedia a morte, mas eles insistiram que não sabiam. Kendall não negou nada. Ele se declarou culpado de 8 acusações de assassinato. No tribunal, não demonstrou emoção, nem lágrimas, nem pedido de desculpas. Quando a família da vítima se levantou e gritou com ele, ele sorriu. Uma mãe implorou para que ele olhasse para ela. Ele se recusou. Foi condenado a 8 penas de prisão perpétua consecutivas, sem liberdade condicional. Ele nunca demonstrou remorso. Em 2014, após 14 anos atrás das grades, ele morreu de complicações da AIDS. Sozinho, em um hospital da prisão. Nessa época, ele estava com 43 anos. A casa onde tudo aconteceu foi demolida. Uma nova está em seu lugar. Parece comum, limpa, revestimento brilhante, gramado aparado. Mas por baixo, todos se lembram das mortes.